Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022, destinada a investigar possíveis irregularidades na Fundação Educacional do município de Assis. A primeira deliberação que eu trago é para a gente deliberar as oitivas da Sandra Campari Olmo, chefe do transporte, Eduardo Francisco Paranhos, motorista, Josemar da Silveira, motorista, Ana Rosa Mascara, do setor financeiro, e o Nivaldo Aparecido Melo, da contabilidade. O horário que eu sugiro para a gente fazer é da Sandra às 9h30, deixa eu só conferir aqui, da Sandra às 9h30, da Ana Rosa às 10h30, do Nivaldo às 14 horas, do Eduardo Francisco Paranhos às 15h. Vamos lá. Das 10h30, Ana Rosa, o que ela é? Ela é setor financeiro e viagens. Quem mais? Nivaldo Aparecido de Melo às 14 horas, que é da contabilidade. Então, de manhã ficou a Sandra e a Ana Rosa. Isso. Aí, às 14 horas, Nivaldo Aparecido Melo, ele é o quê? da contabilidade. Aí, às 15 horas, Eduardo Paranhos, motorista. E às 16 horas, o Josemar, motorista também. Nessas oitivas, a gente vai buscar entender como é que acontecia o uso do bem público, no caso carro, diárias, motoristas, pagamento de hora extra, hotel, restaurante, enfim, para a gente entender como é que se dava essas diárias. Vocês concordam? Sim. Podemos deliberar então, está deliberado o envio desses ofícios e a gente vai aguardar aí a intimação. Aí para o dia 14, que vai ser o nosso último dia antes do recesso, eu sugiro a gente ouvir o Alex Poleto, que é o vice-diretor responsável pela folha de pagamento, a Leonilda Varela, que atesta as horas, que é coordenadora, o Marcelo Castro. Às 10 horas? Às 9h30, 10h30? Deixa eu ver o horário que eu passei para... Qual foi o horário que a gente tinha definido, Nath? A gente tinha definido primeiro a Leonilda, né? Não, no dia 14, o Alex Poleto, e depois a Leonilda, que horário? Leonilda Varela. Então, não definimos horários. Deixa eu só puxar aqui. Que a gente tinha feito de um esquema, a gente combinou que vai fazer 3 de manhã e 1 tarde, né? Então mudou. Não, é 2 de manhã e 3 da tarde. Não são 5? Então, mas eu estou pedindo não, para São são fazer, 4 aqui. Ah, tá. fazer o contrário. De manhã, colocar 3 e à tarde para poder liberar a Dia tarde. 14? Por quê? Porque na quarta-feira já vai ficar manhã e tarde fechado, né? Então, Até às 5. Então vamos fazer o seguinte, a gente ouve a Leonilda às 9h30, o Alex às 10h30 e o Marcelo às 11h30. Aí a gente volta pro Ricardo. Adianta para as 9, então. Pode É ser. isso que eu falei. 9 horas o Alex, 9 horas a Leonilda, 10 o Alex, 11 o Marcelo, 14 horas Ricardo. Então, 9, Leonilda, às 10, o Alex e 11 o Marcelo e às 14 o Ricardo. Aí a gente precisa também deliberar. Podemos fechar esses horários então? Todos de acordo? deixa eu perguntar, então, se a gente não está marcando aqui na quinta às 14, no dia 13, Nath, dá para a gente começar às 9 também, desde ser 9h30? É que a gente já fez esses ofícios, já estão no jeito já para oficiar, porque a gente precisa oficiar eles hoje, até às 5 horas. Por isso Porque que daí teria que ser 3, daí de manhã ia ficar mais... eu acho que do dia 13 não dá para mexer, porque hoje é o último dia que a gente tem para notificar, senão não dá o prazo, entendeu? São 5 dias úteis. Quarta, quinta, sexta, segunda, terça. Mas daí qualquer coisa a gente agiliza durante a oitiva. E aí tem os ofícios, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade no Drive que eu coloquei
na descrição aqui do nosso grupo no WhatsApp, eu coloquei os ofícios que eu vim elaborando. E aí, o que eu sugiro da gente pedir já de cara? Fiz aqui um ofício solicitando os processos licitatórios da empresa, solicitando encaminhando o processo licitatório completo, de capa a capa, eventuais aditivos e cópias de notas e recibos, bem como dos relatórios do fornecimento de serviços das seguintes empresas: Gabriel Cardoso Moura, que é a Moura Paisagismo, que tem vínculo familiar com o Arildo; a Isalute, que também é a Upgrade, aparentemente é a mesma empresa com duas razões sociais diferentes, que presta serviço na UPA; a Progetto Arquitetura, que presta serviço de engenharia e arquitetura na FEMA; a Seven Joy; a M Almeida Serviços Administrativos; a 05 Comunicação LTDA. A gente também, eu sugiro da gente, já alinhei isso, da gente enviar um ofício para a promotoria e para a Polícia Civil solicitando o compartilhamento de provas para a gente ter acesso ao que foi apreendido na FEM, na casa dos dirigentes. E aí aqui também sugiro da gente fazer um ofício sobre esse fato específico das viagens, perguntando quanto que foi pago em diária, se houve parecer jurídico fundamentando a motivação pública dessas viagens, se houve relação, para enviar a relação de todos que recebem adiantamento de viagens, comprovantes com diária de viagem, extrato de pagamento de pedágios, notas fiscais de hotéis, refeições, abastecimentos e quais os carros que são utilizados nessas viagens. Aí tem um outro ofício aqui que refere aos docentes que aparecem na lista que foi divulgada recebendo acima do teto legal, que são o Eduardo Vela, Arlete Marçal, Camila Marrone Piccolo, Elisete Melo, Felipe Costa Vicente, Jairo César dos Reis, Júlia Ferreira Stapani, Nelly Regina Sartori, Patrícia do Amaral Oixe, Ricardo Stephanie, Rosângela Gonçalves da Silva, Shirlene Palvequeires, Wilson de Lima. Daí o que eu solicito aqui? Para a gente pedir a ficha financeira completa, discriminando as verbas que compõem a remuneração, os olerites, discriminando as verbas que compõem essa remuneração, a ficha de pagamento dos últimos 5 anos, discriminando as verbas que compõem a remuneração, e os comprovantes de transferências bancárias. O que a gente vai tentar, através desse ofício, chegar à informação de como que era composto esse salário e tentar entender de onde vêm essas verbas, porque com a divulgação da lista a gente viu que tinha várias inconsistências, como por exemplo, professor doutor com o mesmo tanto de horas-aulas recebendo menos que professor mestre. Então, para a gente entender, a gente precisa dessa composição do que são as verbas que compõem o salário. Aí eu tenho um requerimento aqui que eu elaborei em relação ao Hub, que foi contratado no Hub a empresa Seven Joy. Eu pergunto qual que é o objeto do contrato, se o presidente da FEMA já conhecia o sócio da Seven Joy, Valmir Valverde Júnior, porque o serviço da consultoria do Hub não poderia ser feito por um professor da universidade, e qual a formação acadêmica do consultor de inovação Valmir Valverde. Peço para anexar os diplomas, porque até a informação que a gente tem é que sequer formação acadêmica esse consultor tem. Aí tem um ofício específico da Progetto para pegar a lista de todas as obras e projetos que participou, se a sócia Renata Rocha possui algum vínculo pessoal ou profissional com o filho do presidente da FEMA, Arildo Blefari, quem que é o responsável por fazer as visitas técnicas, e se o filho do presidente da FEMA, Arildo, já foi à FEMA realizar obras técnicas, porque até onde a gente tem informação, o filho do presidente que faria essas visitas técnicas em nome da Progetto, sendo que, na verdade, quem faz parte da empresa é a sócia dele em uma outra empresa, a Renata Rocha. Tem também mais um ofício aqui específico da Isalute, qual é o serviço prestado, se o objeto previa a alocação de funcionários, porque a Isalute chegou a alocar funcionários na UPA durante a pandemia, quantos funcionários foram empregados desde o começo da prestação de serviços, quem foram os funcionários empregados, fornecer a listagem completa com nomes, remunerações, contratos, carteira de trabalho e comprovantes de todos os pagamentos realizados pela referida empresa aos funcionários contratados, a questão do eletrocardiograma, que está na telemedicina, quantos foram feitos da UPA desde o início do convênio e se todos são moldados pela essa referida empresa.
Quem paga pela prestação de serviços da e-saúde, se o pagamento decorre de qual ficha orçamentária. Se os alunos e professores fazem uso pedagógico desse serviço na Faculdade de Medicina e quais docentes estão envolvidos no uso pedagógico da telemedicina no curso de Medicina da FEMA. Aí tem um ofício específico sobre a Moura Paisagismo, em que eu pergunto aqui se o dono da empresa possui algum vínculo familiar com o presidente Anildo Almeida, se a referida empresa presta serviços com equipamento próprio ou utiliza patrimônio da FEMA para realizar esses serviços, quantos funcionários estão alocados permanentemente na FEMA, qual o vínculo empregatício e fornecer contrato cópia da carteira de trabalho, e qual o valor total desembolsado mensalmente para a prestação desses serviços. Aí, sobre a RPA, que é o pagamento autônomo, né? Se a FEMA realizou o pagamento nos últimos 5 anos, para enviar uma relação completa para a gente, e a lista de pessoas que receberam transferência e pagamentos da FEMA por RPA. Aí tem também um requerimento sobre o contrato firmado com a FEMA e a M. Almeida Serviços Administrativos, que é a empresa do Michel Almeida da Santa Casa, que contratou aquele senhor que não sabia dizer qual era o nome da empresa que ele trabalhava. Aí eu pergunto se o contrato é pago com recursos da FEMA ou advém do convênio firmado com a Secretaria Municipal de Saúde. Se o sócio proprietário Michel Almeida Lopes possui vínculos familiares afetivos com o presidente da FEMA, Anildo Almeida, se sim, qual o parentesco? E se a empresa M. Almeida Serviços Administrativos aloca funcionários na unidade de pronto atendimento? Se sim, quem são? Fornecer contratos referentes a todos os contratados, bem como recibos de todos os pagamentos efetuados. E aí eu solicito aqui, por último, mas não menos importante, sobre a Z5. A Z5 é uma empresa de comunicação contratada pela FEMA, num valor bem alto, e que realiza serviços de subcontratação. Então eu pergunto qual o valor global do contrato, se a C5 subcontrata serviços de comunicação, fornecer notas, recibos em ordem cronológicas, qual foi o critério adotado para a escolha de quais mídias seriam escolhidas, por que portais parecidos como a CCIT e a Abordagem receberam valores tão distintos, que é a informação que chegou através do requerimento, com a CCIT no mesmo período recebeu 40 mil, enquanto a Abordagem recebeu 5 mil só. Qual o valor pago a Z5, notas e comprovantes de pagamento, como que esse valor foi embolsado, como o valor embolsado pela Z5 foi gasto, para além dos valores pagos, se a Z5 já recebeu os serviços prestados, se a Z5 foi a agência responsável pela campanha eleitoral do prefeito José Fernandes em 2020, se a FEMA possui uma agência de publicidade em seu curso de propaganda, se sim, quais professores estão envolvidos, qual a remuneração recebida por cada um dos professores envolvidos na agência de publicidade, se há pessoas trabalhando na agência da FEMA, outras pessoas trabalhando na agência da FEMA, quem são, quais são e qual o critério de contratação, e se a senhora Andréa Levato é jornalista, por que contratar a assessoria de imprensa se já há contratação da senhora Andréa. E o Eduardo, do Tribunal de Contas, enviou algumas sugestões aqui para a gente. Tribunal de Contas não, ex-funcionário do Tribunal de Contas e hoje presta consultoria aqui para a Câmara Municipal. Aí ele sugeriu da gente solicitar cópia das legislações e atos normativos que designaram e possaram os dirigentes, integrantes da presidência, diretoria ou conselhos, cópias das fixações da remuneração e demonstrativo de pagamentos efetuados a dirigentes e professores da Fundação, cópia do extrato enviado para o pagamento ao banco dos dirigentes da Fundação, indicar o link dentro do site institucional, onde o site foi disponibilizada toda a documentação e informação pertinente ao atendimento à transparência, artigo 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentar a legislação que criou, regulamentou o Serviço de Informação Cidadão e Ouvidoria, relação de todos os contratos de compra, serviços globais, repasse ao terceiro setor, contratante, contratado, objeto, valor, data de assinatura do contrato, vigência, informar o grau de parentesco de todos os sócios diretores das contratadas com membros da diretoria, presidência, conselho, indicando os nomes e grau de parentesco, cópia do inventário de bens patrimoniais, cópia do quadro pessoal contendo cargos, se preenchidos ou vagos, sendo que se preenchidos informar os nomes dos ocupantes, efetivos, comissionados em função de confiança e apresentar o ato normativo que criou os cargos existentes no quadro pessoal. Foram essas as sugestões. Vocês concordam? Tem alguma ponderação? Lembrando que todos esses ofícios estão disponíveis através do link do nosso Drive. Nós vamos receber lá, né? Vai.
Quanto tempo que vai ter para responder isso aqui? 30 dias, se justificados, possíveis ser prorrogados por mais 30. Nath, Não conta o recesso. Não conta o recesso. só manda uma mensagem aí pra gente da questão da reserva. Ai. Essas oitivas serão realizadas no plenário? Isso. Deixa eu mandar um. Porque você está com os horários aí, eu marquei todos. Esses processos licitatórios aqui, só não lembro do Gabriel Cardoso de Moura, não tenho certeza. E 05 é a Z5? Isso. Eles foram todos apreendidos na diligência de sexta-feira, foi tudo com a polícia. Então vai ter que ser através desse compartilhamento de provas mesmo. A gente não sei quando que eles vão devolver pra gente, né? Não, tranquilo. Aí vocês podem justificar lá no ofício Tá. que está nas mãos da polícia e a gente vai fazer essa requisição aí junto à Polícia Civil e ao Ministério Público. Mais alguma ponderação? A gente definiu da convocação do dia 14, né? É o Alex Poleto, Leonilda, Marcelo Castro e Ricardo Rocha. Mais alguma ponderação? Não havendo nada mais a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.